Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula sobre as alterações, as novidades da Lei 14.382 de 2022 no registro de imóveis. E hoje a gente vai tratar de alguns temas que são caros, né, aos oficiais. Com relação ao pagamento de emolumentos, houve algumas alterações, então vamos começar a vê-las agora. Foi incluído o artigo 206A na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, com a seguinte redação. Quando o título for apresentado para prenotação, o usuário poderá optar: 1. Pelo depósito do pagamento antecipado dos emolumentos e das custas, ou 2. Pelo recolhimento do valor da prenotação e depósito posterior do pagamento do valor restante, no prazo de 5 dias, contado da data da análise pelo oficial que concluir pela aptidão para registro. Então, perceba aqui que agora existem duas opções, né? O usuário conta com duas opções aqui com relação ao pagamento de emolumentos e o registro de imóveis, para ser bem específico, né? Ele pode optar pelo depósito do pagamento antecipado dos emolumentos e das custas, ou ele pode recolher apenas o valor da prenotação, né, e realizar o depósito posterior do valor do restante, tá? No prazo de até 5 dias, contados da data da análise pelo oficial que concluiu pela aptidão para registro, né? Então, o prazo, em regra, agora é de 10 dias, né? De 10 dias para fazer essa análise, a qualificação registral. E passados esses 10 dias, então, o usuário poderá optar, né, por pagar em até 5 dias após essa qualificação tendo sido exitosa, né, tendo sido positiva. Aqui no inciso 2, a gente precisa verificar uma questão de vigência, que na verdade este dispositivo ele não está vigente ainda, né? Aqui eu coloquei aqui uma nota de rodapé, número 12, o artigo 19 da Lei 14.382 dispõe o seguinte: o disposto no artigo 206A da Lei 6.015, de 31 de dezembro, deverá ser implementado em todo o território nacional no prazo de 150 dias, contado da data de entrada em vigor desta lei. Tá? Então, considerando que a lei entrou em vigor agora em junho, os oficiais ainda contam com um prazo razoável aí para implementar essa solução aqui do pagamento diferido de custas. Então, ainda não está valendo dessa forma, tá? Foi também incluído o parágrafo 1º no novo artigo 206A, que diz o seguinte: os efeitos da prenotação serão mantidos durante o prazo de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Então, aquele prazo de 5 dias que o usuário tem para efetuar o pagamento dos emolumentos após a qualificação positiva, nesse prazo de 5 dias a prenotação vai ser mantida, então, né? Vai ser prorrogada, caso seja necessário, os efeitos da prenotação. Seguindo para o parágrafo 2º, efetuado o depósito, os procedimentos registrais serão finalizados com a realização dos atos solicitados e a expedição da respectiva certidão. Então, claro, né, um conceituário lógico aqui, que logo que efetuado o depósito, os procedimentos registrais serão finalizados, né, com a realização dos atos solicitados e a expedição da respectiva certidão. Parágrafo 3º. Fica autorizada a devolução do título apto para registro em caso de não efetivação do pagamento no prazo previsto no caput deste artigo, caso em que o apresentante perderá o valor da prenotação. Então, naturalmente, né, se a pessoa teve um título, protocolou o título, ele foi qualificado positivamente dentro daquele prazo de 10 dias, e dentro do prazo de 5 dias que o usuário teria para efetuar o pagamento dos emolumentos, para efetivar o registro, ele não o fizer, fica autorizada, por óbvio, a devolução do título, né, que estava apto para registro, mas que, por falta do pagamento de emolumentos, não pôde ser realizado. Tá? E aí o usuário perde o valor da prenotação, naturalmente. Parágrafo 4º. Os títulos apresentados por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ou por entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil, ou pela Comissão de Valores Imobiliários, a exercer as atividades de depósito centralizado ou de registro de ativos financeiros de valores imobiliários, nos termos dos artigos 22 e 28 da Lei 12.810 de 2013, respectivamente, poderão efetuar o pagamento dos atos pertinentes à vista de fatura. Então, nós temos aqui uma disposição específica para as entidades financeiras, as instituições financeiras, comissões de valores imobiliários, que vão poder pagar aí os emolumentos dos registradores de imóveis à vista de faturas.
Parágrafo 5º, disposto neste artigo, aplica-se às unidades federativas que adotem forma de pagamento por meio de documento de arrecadação, né? Então, pode ter aquele estado da federação que cobre por forma de documento de arrecadação. Então, os estados cobram através de guias de recolhimento de tributos, a exemplo daquelas taxas de reaparelhamento do Poder Judiciário, Ministério Público, enfim. Então, disposto no artigo também se aplica às unidades federativas que adotem essa forma de pagamento. O parágrafo 6º diz que a reapresentação de título que tenha sido devolvido por falta de pagamento dos emolumentos, nos termos do parágrafo 3º deste artigo, dependerá do pagamento integral do depósito prévio. Então, o usuário que deixou transcorrer aquele prazo de 5 dias, do parágrafo 3º, né, lembra que fica autorizada a devolução, né, do título que estava apto para o registro se a pessoa não formalizar o pagamento dos emolumentos. Então, se for reapresentado aquele título que tenha sido devolvido por falta de pagamento, o registro ou a averbação dependerá do pagamento integral do depósito prévio. Parágrafo 7º, o prazo previsto no caput deste artigo não é computado dentro do prazo de registro de que trata o artigo 188 desta lei. Então, coloquei aqui a redação do artigo 188. Protocolizado o título, proceder-se-á ao registro, à emissão de nota devolutiva no prazo de 10 dias, contados da data do protocolo, salvo nos casos previstos no parágrafo 1º deste artigo e nos artigos 189, 190, 191 e 192 desta lei. Então, o que quer dizer aqui o dispositivo? O prazo previsto no caput, né, aquele prazo de 5 dias, não é computado dentro do prazo de registro de que trata o artigo 188, ou seja, passa-se a contar esses 5 dias a partir do 10º dia. Então, no 10º dia, que é o prazo para a qualificação registral. Tá? Então, se o oficial finalizou ali a sua qualificação registral no 7º dia útil, então eu entendo aqui pela leitura do parágrafo 7º que o prazo de 5 dias para que o usuário efetue o efetivo pagamento dos emolumentos passa a contar não do dia seguinte, mas sim do dia seguinte ao 10º dia, que seria o último dia apto, né, para o oficial finalizar a qualificação. Creio que é essa a leitura correta aqui desse dispositivo parágrafo 7º do artigo 206-A. Passando então aqui a retificação de matrículas agora, houve algumas alterações interessantes, porém insensíveis, nada muito que tenha alterado, enfim, procedimentos. Então vamos ver aqui como é que está a questão da retificação de matrículas. Artigo 213 da LRP. O oficial retificará o registro ou a averbação. Tá? O caput permanece igual. Aí o parágrafo 10. Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas também seus eventuais ocupantes. O condomínio geral, de que tratam os artigos 1314 e seguintes do Código Civil, será representado por qualquer dos condôminos, e o condomínio edilício, de que tratam os artigos 1331 e seguintes do Código Civil, será representado, conforme o caso, pelo síndico ou pela comissão de representantes. Então aqui está tratando especialmente dos confrontantes, né, no procedimento de retificação de matrícula. Houve alteração então desse parágrafo 10, que passou a ter a seguinte redação: entendem-se como confrontantes os proprietários e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre os imóveis contíguos, observado o seguinte: 1. O condomínio geral, de que trata o capítulo 6 do título 3 do livro 3 da parte especial do Código Civil, será representado por qualquer um dos condôminos. O condomínio edilício, de que tratam os artigos tais do Código Civil, será representado pelo síndico. E o condomínio por frações autônomas, de que trata o artigo 32 da Lei 4591, pela comissão de representantes. Então, deu uma explicada melhor aqui com relação ao condomínio, tá? O inciso 1 e 2, não houve alteração propriamente dita, mas deu uma explicada melhor, né? O condomínio geral, que é aquele do Código Civil, ele é representado por qualquer um dos condôminos. Então, qualquer um dos condôminos sendo notificado aqui, o procedimento será válido, pois ele é considerado confrontante perante a lei. Condomínio edilício continua sendo representado pelo síndico, né? Ou, se tratando aí de condomínio por frações autônomas, de que trata o artigo 32 da Lei de Incorporação Imobiliária, vai ser representado pela comissão de representantes. E aí tem o 3 aqui, ó, que vai explicitar quem não é considerado confrontante. Não se incluem como confrontantes, portanto, A. Os detentores de direitos reais de garantia hipotecária ou pignoratícia, ou B. Os titulares de crédito vincendo, cuja propriedade imobiliária esteja vinculada temporariamente à operação de crédito financeiro.
Então, a lei cuidou de tratá-los aqui de forma diferenciada, não considerando como sendo confrontantes para essa finalidade aqui. Você percebe aqui pela leitura do parágrafo 10, que fala que entenda-se como confrontantes proprietários e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre imóveis contíguos. Então, entra aqui nessa questão o proprietário, o próprio proprietário, obviamente, também o compromissário, comprador. Entendo que o usufrutuário, a pessoa que tem o direito de uso, o direito de habitação, né? São esse tipo de direito real que está se tratando aqui. Claramente, não se trata dos direitos reais de garantia, a exemplo da hipoteca e do penhor, né? E nem dos titulares de crédito vencendo, cuja propriedade imobiliária esteja vinculada temporariamente à operação de crédito financeiro. Creio aqui que está se falando também, né, da questão da alienação fiduciária, embora não diga de forma expressa, né, me parece que é disso que se trata. Outra questão interessante que eu acabei não mencionando é que a redação antiga aqui do parágrafo 10 dizia que eventuais ocupantes também seriam considerados confrontantes. E essa disposição já não consta mais na lei, tá? Então, hoje entendo, pela leitura do novo dispositivo, da forma como ele foi redigido, que não mais se consideram como confrontantes os eventuais ocupantes, ou seja, o posseiro, ou aquela pessoa que possui a detenção do imóvel. Tá? Então passou a tratar realmente do proprietário e daqueles que eu acabei de mencionar, o usufrutuário, enfim, aquele que possui um direito real sobre o imóvel. Tá? Então, essas alterações relevantes do parágrafo 10. Parágrafo 13 aqui, da forma como ele estava redigido, não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. Então, uma disposição bastante interessante da lei aqui, que tratava daquele título que foi formalizado antes da retificação do imóvel, mas claramente está tratado daquele imóvel que foi objeto de retificação. Então, digamos que a pessoa vendeu o imóvel, né? Vendeu o imóvel, porém já estava fazendo o procedimento de retificação no registro de imóveis. Tá? E aí o título, a escritura pública, foi levada a registro depois da efetivação da retificação. Esse título, embora ele não vá bater exatamente com a descrição que está lá na matrícula, ele vai poder ser registrado e continua essa disposição. Tá? Agora vamos ler como é que ficou. Parágrafo 13. Se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel, inciso 1. O título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. E 2. A prenotação do título anterior à retificação será prorrogada durante a análise da retificação de registro. Tá? Então, percebe-se aqui que manteve aquela possibilidade do título anterior ser levado a registro, mesmo que não bata com a descrição nova do imóvel após a retificação, e também trouxe o inciso 2, que fala que a prenotação do título anterior à retificação será prorrogada durante a análise da retificação de registro. Então, digamos que a pessoa leve a escritura pública a registro durante o procedimento de retificação. Então, a prenotação desse título vai ser prorrogada, tá? Então, trata-se aqui de uma importante disposição de prorrogação de prenotação. Com relação ao uso capião extrajudicial, ela é prevista no artigo 216-A. Acabei esquecendo de colocar aqui o caput, que eu sempre gosto de colocar para a gente ler, mas eu vou fazer a leitura aqui da lei diretamente. Então, o artigo 216-A diz que, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com. E aí tem toda a documentação que é necessária aqui para a efetivação aqui da usucapião extrajudicial. É um dispositivo muito elogiado pela doutrina, né? Pois ele desjudicializou o procedimento e, enfim, tem sido muito utilizado na prática. E aí o parágrafo 10 dizia o seguinte: em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, apresentada por qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado,
O oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Houve uma alteração, então, nesse parágrafo 10, que passou a tratar da seguinte maneira. Em caso de impugnação justificada do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Porém, em caso de impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado o manejo da suscitação de dúvida nos moldes do artigo 198 desta lei. Então perceba que aqui o que alterou de fato foi a questão da impugnação ser justificada ou for uma impugnação injustificada. Então o procedimento será diferente. Quem que vai fazer esse juízo será o próprio oficial de registro de imóveis, tá? Então se a impugnação for justificada, de fato, o oficial perceber que há realmente razão de ser aquela impugnação, ele vai continuar enviando ao juiz, né? E o requerente vai precisar, então, adequar o procedimento para o procedimento judicial ou o procedimento comum, tá? Porém, se for uma impugnação injustificada, não tiver nada a ver com o caso que está sendo tratado, ela não vai ser admitida pelo registrador. É aí que vai caber ao interessado, ao impugnante, no caso, o manejo da suscitação de dúvida, tá? Então, isso é bastante pertinente. Entendo que é bastante pertinente, pois qualquer tipo de impugnação infundada poderia obstruir aqui o pedido de uso capião extrajudicial. Então imagine-se que um vizinho simplesmente não gosta do outro e vai, né, fazer de tudo para impedir aquela uso capião. Então ele simplesmente impugna com com quaisquer termos, enfim, mas sem qualquer razão jurídica. Isso não mais será possível, ou melhor, será possível, mas isso não vai obstruir o procedimento, pois o oficial simplesmente passará por cima dessa impugnação injustificada e vai manter o procedimento em tramitação. E aí vai caber ao impugnante manejar a suscitação de dúvida, tá? Isso aqui é um dispositivo bem interessante, a alteração, né? E já constava, eu lembro de ter visto isso nas normas de serviço do Estado de São Paulo, tá? Então, muito provavelmente é da onde saiu essa questão aqui, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Na próxima aula vamos falar sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, que foi inaugurada pela nova lei. Então, até lá.